Eu acho que já tá aberta aí, né, as coisas. Eu ia começar a abrir. Esportivos, impactos do. Olá a todas e todos, eu sou o Christian Gomes de Souza Munaire e em nome dos meus coautores Alexandre Luz e Las Casas, da PUC de São Paulo, e José Afonso Mazon, da FEA-USP, apresento sites de aposta esportivos, impactos do endosso ao consumo de um produto estigmatizado. Nós trazemos um artigo que explora os impactos desse endosso de comentaristas esportivos a sites de aposta e procuramos compreender, um, o efeito desse endosso na intenção de adoção dos consumidores e dois, o impacto que isso traz na credibilidade dos endossantes. E partimos da Social Exchange Theory para poder analisar as percepções de confiança e capital social que estão envolvidos. Nosso referencial teórico traz os jogos de azar e estigma social, o estigma por conta aos riscos e vícios e perdas financeiras, aos comportamentos associados à dependência e ações irresponsáveis, que limita a aceitação social de práticas como apostas esportivas. Também trazemos aí esse grande fenômeno das apostas esportivas através dos sites, das bets, e quantos têm crescido significativamente em relação à sua popularização, e trazemos a importância e a influência dos endossos, não é? O endosso de celebridade, de especialistas como os comentaristas esportivos, no papel fundamental na formação de percepção e aceitação desse consumo. Trazemos o capital social, que pode ser definido como esse conjunto de benefícios que uma pessoa tem e obtém a partir de suas relações com outras pessoas, tanto nas relações mais distantes quanto nas mais próximas e laços mais fortes. Trazemos o Brain Trade Transference, que é exatamente o efeito contrário, o efeito de mão dupla. Por exemplo, quando um endossante endossa uma marca que é vista como aventureira, o endossante passa a ser visto também como aventureiro. E trazemos a Social Exchange Theory, cujo pressuposto básico é que os indivíduos entram e se mantêm em uma relação, em um relacionamento, com a expectativa de obter um valor positivo a partir dessas trocas. Então, a percepção de credibilidade e confiança do indivíduo ao comentarista esportivo endossante pode ser impactada negativamente quando o indivíduo, né, avalia que o endossante endossa um produto estigmatizado ou quando a projeção de um resultado futuro de um evento esportivo impacta negativamente no indivíduo. A gente formulou quatro hipóteses, ou seja, a primeira delas é que o endossante ex-atleta aumenta sim a intenção do consumidor em apostar através das bets, então esse endosso tem impacto sim. Dois, que a aceitação social aos serviços de site de aposta é baixa, o que pode evidenciar a estigmatização desse consumo. Três, que um comentarista que endossa apostas esportivas possui menor credibilidade, tem uma menor percepção de credibilidade. E quatro, é que a confiança no comentarista diminui após uma previsão equivocada que ele faz, por exemplo, de um resultado esportivo futuro. Então, nós utilizamos de uma survey online, transversal, não probabilística. Nós tínhamos aí algumas questões filtro e nós tivemos 142 que cumpriram as premissas. Foi online com escalas validadas, escalas tipo Likert de 7 pontos. E foi uma coleta realizada no mês de abril de 2024, através das redes sociais, efeito snowball, e o filtro que a gente usou era não acompanhar futebol. Quem não acompanhava futebol não seguia na pesquisa. E aí, na primeira etapa, os indivíduos respondiam sobre dados demográficos e interesse sobre futebol. E aí era perguntado se o respondente gostava, conhecia e gostava dois comentaristas. Um ex-atleta comentarista, outro não ex-atleta também comentarista, todos eles em grandes empresas de mídia. Os respondentes que marcassem uma das alternativas dentre os comentaristas, eles eram levados a responder a escala de confiança no comentarista. Depois era solicitado ao respondente que observasse uma figura, que era uma figura fictícia de um site fictício, com os seguintes dizeres: junte-se a nós e aposte com excelentes odds, e fazer toda uma propaganda a respeito dessa bet fictícia. E aí era analisado se o indivíduo tinha interesse ou não de aderir àquela bet. Os respondentes que não marcassem nenhum dos dois, ou seja, que não gostasse de nenhum dos dois comentaristas, era levado para uma publicidade sem endosso.
até para que nós pudéssemos analisar as diferenças. Apenas os respondentes que haviam marcado um dos comentaristas era levado a uma segunda condição de priming, de vinheta. Imagine a seguinte situação: você assistiu um programa no qual o comentarista em análise fazia uma análise sobre uma partida e esse comentarista ele era assertivo e categórico na vitória de uma das equipes. E a equipe perdeu, não só perdeu, mas perdeu de forma vergonhosa. E você perde para a sua realidade financeira uma quantia que irá fazer falta para suas despesas no mês. Em seguida, o respondente avaliava novamente a confiança depositada no comentarista. Na sequência, todos os respondentes, em geral, seguiam para as escalas de credibilidade após lerem a vinheta. Sobre um comentarista de futebol que faz propagandas para sites de apostas esportivas, o que você considera sobre ele? Ele então analisava essa escala de credibilidade e, por fim, todos os respondentes avaliavam a escala de aceitação social às bets para ver a estigmatização. Os resultados. A hipótese 1 é confirmada, ou seja, existe uma diferença estatisticamente significante entre a intenção de apostar via um site de aposta de pessoas que passaram pelo endosso de um ex-atleta que é comentarista versus aqueles que passaram por uma publicidade sem nenhum endosso. Então, o endosso está confirmado. O segundo é em relação ao quão aceitável é socialmente os serviços de site de aposta. E observe-se aí que, vale lembrar, uma escala tipo Likert de 7 pontos, que a média de aceitação foi de 2,03. E até com um desvio padrão sequer chega ao 4, que é nem concordo, nem discordo, ou seja, reflete aí uma percepção negativa em relação às bets. A hipótese 3, também confirmada, comentaristas que endossam sites de aposta têm menor percepção de credibilidade. Uma escala de 7 pontos, a média foi de 3,48. E a hipótese 4, também confirmada, mostra que a confiança do consumidor ante uma recomendação ou uma análise de resultado, ela cai. Então, a média de confiança antes do priming de aposta era de 5,83 e após uma aposta mal sucedida por conta de uma recomendação ou de uma análise do comentarista, diminui e há diferença estatisticamente significante entre essas duas médias. Então, as nossas conclusões. Nós concluímos que o endosso de comentaristas esportivos pode aumentar sim, a intenção de adesão está dado, mas compromete a credibilidade do endossante. Então, tem essa via de mão dupla, sim. A associação com produtos estigmatizados pode afetar a percepção de credibilidade dos comentaristas, especialmente quando as suas previsões falham, ou seja, tem tanto a questão do endosso quanto também a questão das previsões. É fundamental que aconteça a regulamentação, não só das bets, mas também do endosso, visando proteger a confiança e a vulnerabilidade dos consumidores. Isso, obviamente, tem implicações para o marketing esportivo, ou seja, é fundamental ter uma análise cuidadosa dos riscos de endossar produtos controversos, como o caso das bets, não só para poder preservar o capital social, nesse caso dos comentaristas, mas das marcas que estão atreladas a esses comentaristas. Dentre elas, eventualmente, o próprio canal de mídia na qual ele está veiculado, né? Então, talvez tenha um efeito rebote que impacte, inclusive, nos canais nos quais eles estão associados. Obviamente, tem limitações, entre elas foi uma amostra por conveniência, o tamanho reduzido limita a capacidade de generalização dos resultados. Nós recomendamos investigar diferenças culturais, né, nessa percepção da estigmatização, outros tipos de endossante, como influenciadores digital, e estudos longitudinais podem avaliar essas mudanças, inclusive com o passar do tempo. Aqui estão as nossas referências e o nosso muito obrigado. Bom, Christian, obrigada. Desculpa, o problema na minha conexão aqui no início, eu tive que mudar, resetar tudo aqui, já havia feito isso, mas fiz novamente. Obrigada. Eu vou fazer os comentários, né? Que bom que vocês iniciaram. Caíssa Veloso, eu sou do Centro Universitário de Horizontes, né? Então, estou moderando a sessão. E aí, eu queria, inicialmente, acho que a gente pode fazer 5 minutos para cada artigo, e aí no restante a gente faz alguns comentários, né? O Christian, eu achei extremamente interessante o seu artigo, sobretudo pela temática que é muito atual, né? Você já me falou anteriormente que não está no Brasil, mas aqui no Brasil ela está sendo amplamente discutida nos últimos dias, né? Então ela é uma temática muito interessante. E aí eu queria só ver algumas questões com você, talvez assim, para a gente pensar e, não sei,
é óbvio que o artigo dele está muito bem construído, né? A pesquisa foi realizada, mas eu fiquei pensando, dado que seu título trata do endosso, o seu trabalho também trata do endosso, e eu achei o seu item 2.2 do referencial teórico extremamente importante, né, no que diz respeito à construção, principalmente de uma temática que a gente não conhece, talvez não seria interessante que o seu objetivo geral, todo ele gerasse em torno do endosso. Eu vi que você subdividiu o objetivo geral, né? Parece que ele está em 2 objetivos ali, não específicos, mas ele no mesmo texto. O que vocês pensaram a respeito disso? Muito obrigado pelas suas considerações, Caissa. Eu te diria que sim, na verdade, ele vem bebendo do endosso desde o começo. A gente traz o endosso da transferência do traço, do endossante, que é o comentarista, para o produto, que é o site, e também traz esse Brand Trade Transference, ou seja, a transferência da marca para o endossante, que é uma via de mão dupla que tem uma literatura que é bastante recente, na verdade, é de 20 para cá, que tem tratado muito dessa questão, ou seja, quando um indivíduo endossa uma marca e essa marca comete algum tipo de transgressão moral que seja, o endossante passa a ser também contaminado com esse traço. Ou seja, é uma via de mão dupla, e era o que a gente quis, né? A gente buscou evidenciar, primeiro, ver se isso era verdade, e segundo, registrar. E eu estou fora do Brasil, mas eu sou muito ligado ao futebol brasileiro, eu escrevi por 10 anos, Globo.com e ESPN, então esse é um tema Sim. muito sensível para mim. E eu te comento que a gente tem, em Belo Horizonte mesmo, tem jornalistas ou comentaristas muito conhecidos nossos e até próximos a mim, que estão lá com seu bonezinho de um site e tudo mais. E eu startei essa ideia junto com o professor Mazon lá da FEA e o Las Casas lá da PUC. A gente começou a debater esse tema e dizer, peraí, será que... Porque para a mídia convencional, a gente não vai ver o William Bonner fazer endosso a qualquer marca que seja. Mas, e no jornalismo esportivo, parece que isso está, de uma certa maneira, alastrado. Então, a gente queria ver se, esse endosso impactava a tomada de decisão do consumidor em consumir. A gente partia da premissa que sim, porque a literatura toda trazia isso. E dois, se havia um efeito rebote. Mas aí, qual o efeito rebote? Porque vai que o consumo de bet não está, de uma certa maneira, estigmatizado no Brasil. A gente não sabe, não tem literatura a respeito. Então, a gente precisava colocar isso de pé. E a gente colocou de pé primeiro, avaliando se de fato esse tipo de consumo ele era possível de ser identificado como estigmatizado. A gente identificou que sim, nessa pesquisa, para esses respondentes, óbvio, a gente tem uma limitação aí de uma coleta que não é representativa e, portanto, não é probabilística, mas... Então, para este recorte, a gente percebeu que sim, é estigmatizado. E para esse recorte, o indivíduo que endossa essa marca, ele tem um efeito rebote, ou seja, ele é visto por endossar como menos credível. E aí tinha uma outra questão que também que nos aguçava, porque é importante a gente ver aí a questão dos interesses, dos conflitos de interesse. Quando o comentarista está dizendo, olha, nesse próximo final de semana tem Atlético e Flamengo, e tal time vai ganhar, ele está fazendo isso porque ele acredita, ele está fazendo isso porque ele está jogando para a torcida, ou ele está fazendo isso para poder incrementar um odd de uma bet? Haja visto que se jogador faz isso, por que não extrapolar que outros players também façam coisas em prol, né, de coisas escusas via bet? Então, muitos comentaristas ficam aí nos seus favoritômetros, dizendo, esse vai ganhar, aquele vai ganhar. E como é que fica a credibilidade do comentarista quando ele define um resultado, e esse resultado não só não se concretiza, mas se mostra um erro grosseiro? Impacta a personal brand trust desse indivíduo. Então, a gente queria levantar isso também. E o nosso artigo busca identificar exatamente isso, mas sempre com a linha do endosso dentro de uma perspectiva teórica da teoria das trocas sociais. Sim, eu achei extremamente interessante. Eu acho que o que você está falando é pertinente, né, em termos da questão. Será que impacta? Será que não impacta? Né? Vocês mesmo trabalham a questão
do possível impacto para o próprio canal, para o próprio programa, né? Eu achei extremamente interessante. Eu estou vendo que aqui no chat, né, a Ana Elizabeth até colocou uma notícia sobre regulamentação das bets. Nós vamos fazer o seguinte, para a gente manter esses 5 minutos de comentários aqui, a gente parte para o próximo artigo, né? E no final a gente volta com algum comentário relacionado ao seu que possa vir de interesse. Pode ser? Pode, eu já agradeço de antemão e aí eu espero depois ver a gravação, mas como eu começo a aula daqui a pouco, talvez eu não possa estar no final, mas eu Então, agradeço vamos de abrir uma antemão. sessão só no seu e, assim, alguém tem alguma questão aqui? A gente faz uns 2 minutinhos aqui para perguntar sobre o artigo do Christian, que queira comentar, falar alguma coisa? Eu consegui ler professores, o artigo do professor e achei muito interessante o peso da figura do endossante, né? Eu não sei, mas às vezes quando a gente está assistindo algum jogo, eu e meu esposo, sempre ali na casa da TV, então essas coisas das indicações de aposta são muito fortes. E aí eu fiquei, ao longo da leitura, eu pensei na vulnerabilidade, né, desse consumidor. E ao final do seu artigo, o senhor deixou também essa deixa aí, esse insight, para pesquisas futuras sobre vulnerabilidade. Eu tenho um amigo que está fazendo doutorado na UFPE e ele pesquisa também, aí eu vou encaminhar seu artigo para ele, acho que vai ser bem importante, viu? Parabéns, eu gostei bastante do artigo. Obrigado, muito obrigado. E Obrigada, Ana Elizabeth. professor Bom, Christian, mas parabéns aí pela pesquisa, viu? Muito obrigado. Eu gostei de ver aí a confirmação da estigma, porque a única coisa que as bets têm conseguido fazer comigo é me afastar do futebol, né? Cada vez menos assiste menos, vê menos, se interessa menos. Não sei como é que tá aí no México, mas aqui no Brasil tem uma parede agora, o tamanho do visual de display dos estádios ocupam o dobro ou o triplo da altura que costumavam antes das bets, né? Então, assim, a disputa por espaço está ficando muito intensa. Então, acho que é muito legal aí a sua pesquisa. E eu só achei, assim, eu não sei, eu estava pensando em confounds aí na sua pesquisa, né? Porque me parece que a questão do que pode acontecer quando você tem uma celebridade, acho que são dois pontos aí, né? Talvez o nível de celebrityness, né, daquela celebridade, então talvez quanto mais reconhecida como celebridade, talvez mais influência ela pode ter, né? Então, e os ex-jogadores talvez tenham níveis muito variados dessa percepção de quão celebridade eles são. E eu fico imaginando também se não é verdade o mesmo caso para uma outra categoria de produto que não seja só bet, mas talvez que seja igualmente é, estigmatizado. Talvez esses produtos que emagreçam milagrosamente, suplementos que fazem milagre para quem está treinando, né? Se o mesmo jogador tivesse anunciando o efeito de não confiança, o efeito rebote de se confiar a mais, e se der um problema, tiver um impacto na imagem dele, aí precisava avaliar se não está acontecendo também para qualquer categoria, não é uma exclusividade das bets, né? Parabéns aí pela sua pesquisa. Muito obrigado, professor Carlos. Você me traz dois elementos aí bem rápidos para poder trazer à luz. Uma delas é a reatância a um produto que que pode ser advindo de um estigma. Eu acho que tem pesquisa para isso. Eu acho que pode ser gerada pesquisa para isso. Eu até entrelaçaria as SAFs mais as bets, o quanto isso afasta aquele torcedor que tinha belonging, né? Tinha sensação de pertencimento, de ancestralidade, de territorialidade com o seu time. Agora que ele pertence a alguém, talvez isso também afaste. Será que isso também desperta algum tipo de reatância? Super interessante. Com relação aos co-foundings, dá para controlar muitas coisas. A gente poderia ter buscado covariáveis aí para poder neutralizar com Mancova ou com outras técnicas que pudessem neutralizar, mas a gente pegou o comentarista mais conhecido da TV brasileira como um elemento para poder medir, ou seja, o grau de celebridade dele é bastante notório.
não teria, mas me starta aí uma falha que talvez eu devesse antes ter medido, sei lá, o grau de percepção de credibilidade, outras coisas, de um 6 ou 7, escolhido que tivesse maior média. Mas a gente foi por uma questão de conveniência, pegou o que era o mais conhecido. Mas, de fato, tem aí, no mínimo, um limite para o artigo que eu preciso colocar. Muito obrigado. Cristian, eu acho que a sua temática ela daria aqui para a gente discutir até 8 horas da noite, porque é um assunto realmente que é um assunto novo, que a gente não tem pesquisas ainda suficientes, então é uma temática que gera interesse até pelo tanto que ela tem sido discutida aqui no país. Né? Uhum. A gente vai passar para o próximo, né? Vocês estão de parabéns, eu agradeço aí ao Christian pela apresentação, ao Alexandre Las Casas também, o José Mazon na participação no artigo, e vamos passar para o próximo, eu faço a apresentação do próximo, tá? E aí a gente vai fazer nos comentários e nas sessões, e na sequência a gente vai efetivamente colocando aqui alguma dúvida, alguma questão para cada artigo que possa ser apresentado, tá? Eu vou fazer a apresentação do meu pelo próprio PowerPoint, tá? Não vou fazer pelo vídeo, eu vou abrir aqui para vocês, só um instante, estou colocando aqui na tela. Eu peço só que vocês me confirmem, por gentileza, se vocês conseguem ver a tela com a apresentação do artigo, que agora, como eu coloquei para apresentação, eu não consigo vê-los mais. Tá aparecendo, professora, tá tudo ok. Então tá, eu vou iniciar aqui e vou manter o tempo que a gente combinou. Né? Então, esse artigo é a análise da percepção dos cidadãos acerca das campanhas de marketing social em prol da doação de sangue. Ele é objeto da dissertação de mestrado do Paulo Sérgio Silva, que foi orientada por mim no Centro Universitário New Horizontes. Bom, a ideia de se pesquisar doação de sangue especificamente, ela parte da ideia de que nós temos uma constante demanda por sangue nos hemocentros, né? Digo que não só no Brasil, mas no mundo inteiro há essa demanda, e nós identificamos que geralmente há um estoque insuficiente de sangue, né? Em função disso, os governos realizam campanhas para estimular esse aumento nas doações de sangue. Essas campanhas nós chamamos de marketing social, né, que são aquelas campanhas realizadas por governos, ONGs, sem fins lucrativos, né? Obviamente, as campanhas não têm a intenção de gerar lucro, mas um benefício social, ampliar o bem-estar social. Então, se enquadra diretamente nessa questão da doação de sangue. Para realizar a pesquisa, nós tivemos como objetivo descrever e analisar a percepção dos cidadãos residentes na cidade de Belo Horizonte e região metropolitana acerca das campanhas de marketing social em prol da doação de sangue. Né? Nós fizemos uma pesquisa descritiva de abordagem quantitativa, pesquisamos indivíduos com idades entre 18 a 69 anos. Essa idade ela foi determinada pela idade possível para se doar sangue. Tá? Dentro da amostra, nós temos doadores e não doadores. Tá? Alguns doadores, aqueles que se declaram inaptos, nós tiramos, mas aqueles que não se declaram inaptos, mas são doadores, podem vir a ser doadores, nós deixamos, porque eles faziam parte do nosso interesse para que pudéssemos identificar aspectos que podem levar à doação de sangue. A nossa amostra ela foi uma amostra por acessibilidade, com residentes da região metropolitana de Belo Horizonte. Nós tivemos 218 questionários devidamente respondidos, né? Depois, após a retirada dos dados faltantes, como eu vou mostrar à frente, nós ficamos com 211. Na análise de dados, nós fizemos estatística descritiva e análise multivariada, né? Especificamente a análise fatorial. Tá? Então, nós ficamos com 211 questionários respondidos. A amostra ela é composta predominantemente por mulheres, tá? Então,
66% dos respondentes, né? 91,5% se declaram heterossexual, tá? Essa pergunta ela foi realizada por causa de alguns critérios, né, para a doação de sangue, que fazem parte da escala de perguntas, né, no ato de doar sangue. Metade está na faixa aí de 31 a 50 anos. A maioria da amostra é composta por indivíduos casados, né? Quanto à escolaridade, 52% possui nível superior completo ou incompleto, essa pode ser até uma limitação da nossa amostra, né? Em relação à etnia, 86% se declaram brancos ou pardos, e a religião católica é seguida pela maioria dos respondentes. Nós perguntamos também sobre a religião, uma vez que há religiões que que não apoiam a doação de sangue. Bom, quase a totalidade das pessoas já viram ou ouviram alguma campanha sobre doação de sangue. Porém, apesar disso, parece, e esse resultado também foi encontrado em outras pesquisas, que serviram até de base para que a gente pudesse estruturar o questionário, essas campanhas elas não conseguem atingir o objetivo que deveriam atingir, né? Visto que muitas pessoas não se recordam das mensagens veiculadas nessas campanhas. Então, quando a gente pergunta se as pessoas se recordam exatamente das mensagens, nessa pesquisa especificamente, nós tivemos 33,6%. Né? As pessoas identificam que outros canais, além de rádio, TV e internet, se mostram importantes para a divulgação das campanhas. O que seriam esses outros canais? Seria, por exemplo, a escola, eventos, clubes esportivos. Então, nós temos vários outros canais que são citados pelos respondentes como possíveis locais para divulgação das campanhas de doação de sangue. Quando nós extraímos o modelo fatorial, ele apresentou melhor ajuste com 3 fatores. E aí, só esclarecendo, a escala, apesar de já ter tido um tratamento em outros trabalhos, ela ainda é uma escala que precisa de ajuste. Por isso, nós fizemos a fatorial exploratória inicialmente, tá? Então, os 3 fatores são influência social, atitudes em relação à doação de sangue e a motivação para doar sangue. Em relação à influência social, a gente vê que há influência de parentes, de amigos, de reconhecimento de outras pessoas quando o sujeito se declara como doador ou quando ele conta que ele é doador, né? Em questão do construto atitudes em relação à doação de sangue, né? O ato de doar faz com que o doador se sinta bem, né? Além das questões aí fisiológicas, que algumas pessoas pontuam que pode ser que seja bom doar sangue por um motivo ou por outro motivo, né? Há também uma questão altruísta relacionada, o que também é identificado em outros estudos, inclusive em estudos internacionais. E a motivação também entre os construtos, aí o terceiro construto, né? Ela trata que aqueles que são doadores, principalmente, eles acreditam que todo mundo deveria doar, que é um ato fácil, que as pessoas poderiam doar independente de campanhas relacionadas, né? Em termos de limitações, o nosso estudo ele teve algumas limitações que a principal delas foi o não acesso ao Hemominas, tá? Que é o centro de hemoterapia sediado em Belo Horizonte. Então, isso impede, muitas vezes, o contato com dados referentes ao cenário de doação de sangue no Estado. A gente acredita que seria interessante realizar uma pesquisa lá dentro com pessoas que estão fazendo a doação ou que doaram, então seria interessante, principalmente em relação àquele construto interior de motivação, né? A pesquisa ficou limitada ao estado de Minas Gerais, né? E, diante dos resultados apresentados, né, a gente sugere que os construtos, atitude em relação à doação e motivação para a doação, eles possam ser melhor apurados, né, especialmente em termos da validade convergente que nós identificamos, né? Então, seriam essas as principais considerações. Aqui está o e-mail e eu fico à disposição
caso alguém queira fazer algum comentário relacionado. Como eu mesma fiz a apresentação, eu acho que aqui a gente pode deixar para, caso outras pessoas que estão presentes queiram comentar alguma questão. Sim, Christian, fica à Posso? vontade. Joia. Claro. Parabéns pelo seu trabalho. O social marketing é talvez, inclusive a aula que eu vou dar daqui a pouquinho é de gestão sustentável. Então, pensar no social marketing do upstream, lá dos tomadores de decisão, até o downstream, ou seja, nós, réis mortais, eu acho que é a senha para o século XXI, é a senha para um mundo que ainda é possível. E aí pensar em ESG. Eu até ouso dizer que a administração, em pouco tempo, vai deixar de ter esse nome, vai ter algum nome relacionado a ESG, porque é tão transversal e tão necessário para as empresas que, quando a gente não pensa nesse contexto, a gente não está pensando direito no século XXI. Parabéns pelo trabalho. Uma pergunta. Eu vi que vocês se preocuparam lá com todo o processo da validade convergente. Eu sou muito ligado a essa questão metodológica, até por conta do Mazon, que foi meu orientador. Eu sou o tempo todo pensando em escala. Vocês chegaram a experimentar uma discriminante, ver como é que funcionava, se elas discriminavam entre si, esses construtos que vocês formaram? Porque, de repente, vocês estão formando uma escala interessante para ser aplicada. Com essa coleta de dados específica, não. Tá? Nós temos com uma outra coleta de dados, uma coleta de dados anterior, né? Que nós não necessariamente fizemos uma discriminante, nós fizemos um modelo e fizemos a comparação entre os modelos, porque no outro a gente tinha uma amostra muito grande, né? Então, nós fizemos uma comparação entre, por exemplo, homens e mulheres na percepção sobre campanhas. Então, a gente viu que, no caso, as mulheres, elas são mais afetas a campanhas mais emotivas, os homens a campanhas mais racionais. Então, isso tem que ser pensado quando o Hemocentro quer aumentar a quantidade de doadores, mas para essa amostra especificamente, não. Tá? A gente não fez, e é até uma ideia interessante. Porque os dados estão aí. Na verdade, quando você faz um Fornell Locker, você pega a raiz quadrada dos construtos e vê se essa raiz quadrada da variância extraída dos construtos ela é maior do que a correlação dela com os demais. Ou seja, os dados estão todos aí, né? E aí dá ainda mais robustez para o trabalho de vocês, ao qual eu parabenizo. E é sempre muito bom ver instituições de ensino pensando como suprir os tomadores de decisão lá em cima em estratégias de marketing social. Parabenizo mais uma vez. Nosso núcleo de pesquisa agora, ele está mais voltado, ele continua voltado para o marketing social, mas você falou aqui do macro social, né, do upstream ao downstream, né? Então a gente tem feito algumas pesquisas agora recentes, analisando os 3 níveis, e aí a gente faz a diferenciação entre os 3. Então, possivelmente no ano que vem a gente já tem alguns resultados relacionados aos 3 níveis. Mas obrigada, Christian. Alguém mais gostaria de comentar? Professora, eu fiquei assim, eu achei interessante o que a senhora colocou aí junto com o seu estudante, a questão da influência social, né? Então, eu fiquei analisando. Até na doação de sangue, as pessoas precisam validar a opinião social para se sentirem importantes nessa doação. Mesmo o trabalho trazendo também aí um achado, né, da consciência social, né, que todas as pessoas estão aptas a doar, devem doar. Achei que isso é muito interessante também para E o essa trabalho. influência social, Ana Elizabeth, esse foi o 3º trabalho que nós fizemos especificamente sobre a causa de doação de sangue, e ela aparece em todos. É Eu não muito interessante. imaginava não, professor, assim, eu não sou doadora de sangue, tive já tipo B há pouco tempo atrás, e aí não dou sangue, mas assim, foi um trabalho, quando eu li, eu fiquei assim, eu disse, nossa, quanta coisa importante, muito bom o artigo, parabéns, e obrigada aí pela publicação. Obrigada. Christian? Se me permitem, já pedindo desculpas por trazer mais uma pergunta, mas é porque o que a Elizabeth nos traz me lembra a teoria do comportamento planejado. E talvez
Caixa, trazendo esse Planned Behavior Theory para o escopo do trabalho, também porque aí você vai trazer as três etapas do comportamento, a orientação, não é? A atitude, depois a norma subjetiva e depois o próprio comportamento. Então é isso, o quão orientado eu estou, quanto o meu entorno social, advindo das influências, grupos de referência, primário, secundário, as influências, né? Os influencers e tal, quanto isso pode ou não incrementar a tomada de decisão de doar. Então, trazendo o Claro. Planned Behavior para o seu trabalho, talvez isso te dê aí dê para o seu orientando o escopo teórico, que eu não enxerguei no trabalho, mas não tem problema também. Mas se inserir e trazendo o que a Elizabeth falou, talvez incremente, talvez. Não, você tem razão. A gente já até começou a trabalhar isso em questão da TCP, porque ela traz os níveis que a gente precisa e a gente vê algumas questões que estão muito presentes na teoria. Então, você tem toda a razão, Christian. Professora, Obrigada. eu lembrei, professor, que há umas semanas atrás, aquele influenciador Carlinhos Maia foi doar sangue. E o Reels que ele postou lá no Instagram dele bombou, assim, de pessoas, né? Aí a gente vê, né, não tem como mais desassociar uma ação social da figura. Aí eu lembrei do artigo do professor Christian, né? É aquela figura pública que está endossando a importância da doação de sangue. Então, e aqui, eu estou em Recife, e aqui em Recife a gente tem uma plataforma chamada Conecta Recife, e que o Conecta Recife, ele atua fazendo esse chamamento a toda a população que está cadastrada a doar sangue. Aí eu queria perguntar à senhora se aí em Minas, né? Se essa divulgação, existe alguma plataforma específica do governo do estado, ou é só assim, televisão, em outras mídias? Não, tem alguns eventos específicos, mas assim, até a época que a gente fez a coleta de dados, eu não posso afirmar que não tenha, tá, Elizabeth? Pode ser que tenha, mas que a gente conseguiu levantar alguma coisa específica para a causa, não. Tá? Tem eventos, a gente já viu próprios times de futebol, né? Falando sobre doação de sangue, campanhas dos próprios times, doação em estádios, alguma coisa assim, mas especificamente essa plataforma, como você está falando, eu não tenho conhecimento. Pode ser que não, pode ser que exista e eu não tenha, tá? Mas que seja amplamente divulgada, não. É uma questão interessante isso aí. É até uma sugestão, né? Tá certo, professor. Obrigada. Tá, obrigada. Eu acho que a gente pode passar para o próximo artigo, né? Eu vou pedir a gentileza de colocar no site, colocar parece que vai apresentar por Qual meio vai do ser o vídeo, próximo, qual vai ser o próximo, professora? A da senhora. Rebeca e da Rita de Cássia, Sistema de Marketing da Educação para o Empreendedorismo. Vocês vão apresentar com o vídeo ou vocês vão fazer a apresentação? Pode ser o vídeo mesmo. Depois eu complemento Vídeo? se precisar. Obrigada. Então, acho que a Não é gente esse, não. Esse é o último. Sim. Esse. Tá certo. Podemos começar, Rebeca? Então, tá certo. Pode ser. Obrigada. Rebeca Sá, vou apresentar o artigo Sistema de Marketing da Educação para o Empreendedorismo, análise dos empreendedores MEI e ME, que é um recorte da minha tese de doutorado orientado pela professora Rita de Cássia. Na introdução, trazemos a interação entre empreendedores e marketing, quando esses empreendedores buscam manter seus negócios interagindo com o ambiente e sendo impulsionados pela tecnologia e digitalização. Nesse contexto, o sistema de marketing é a teoria base para essa análise, onde analisamos o contexto da educação para o empreendedorismo e a prática do empreendedorismo de palco dentro desse sistema, e focamos no público MEI e ME, que são microempreendedores individuais e microempresários, que tentam se manter no mercado, tentam lidar com as mudanças do ambiente e os novos padrões de consumo, que mudam rapidamente, e também demandam bastante novos conhecimentos e novas habilidades para que continuem sendo empreendedores. Dentro da introdução, trazemos o conceito da educação para o empreendedorismo, que é geralmente descrita como uma entrega bastante simples de conhecimento e habilidades, e mais raramente de atitudes, com uma diversidade subjacente
de conteúdo e métodos. E trazemos também a explicação para o recorte do público MEI e ME. O marketing dessas empresas tende a ser informal, não estruturado, espontâneo e reativo, tornando-os incapazes de adotar algumas práticas atuais de marketing e canais digitais. O objetivo da pesquisa é analisar como se configura a educação para o empreendedorismo em marketing, direcionada aos empreendedores MEI e ME, à luz do conceito de sistemas de marketing. No referencial teórico, trazemos o primeiro tópico, Marketing e Educação para o Empreendedorismo, abordando o conceito da educação para o empreendedorismo, quais são os seus elementos, quem são os seus agentes e como é o seu ambiente micro, meso e macro. Trazemos também os cursos livres, né, que são os cursos online, que é o formato mais buscado por esse empreendedor, quais são os seus objetivos e resultados. Trazemos também a experiência do empreendedor enquanto cliente desse sistema, enquanto demandante desse sistema, e falamos sobre a lacuna teoria e prática que é alargada nesse contexto. O segundo tópico é sistemas de marketing no contexto da educação para o empreendedorismo, denominado SMEE, trazendo o desequilíbrio da oferta e as práticas predatórias desse mercado, caracterizando as entradas, funcionamento, quem são os agentes e quais as saídas desse sistema, e trazendo a discussão sobre o design educacional mais adequado para os empreendedores. O método traz a caracterização da pesquisa enquanto uma pesquisa exploratória, descritiva e de natureza qualitativa. A coleta de dados foi por acessibilidade em redes sociais como Instagram e Facebook, comunidades dos empreendedores e grupos de WhatsApp desses palestrantes que ofertam esses cursos, né, que ofertam essas soluções mais rápidas, utilizando o método de bola de neve, onde cada empreendedor indicava outro. Também para a coleta foi feita inicialmente uma observação participante, seguindo todo um protocolo que está especificado no artigo e na tese, onde em seguida fizemos uma entrevista individual semi-estruturada. Para esse artigo foram utilizadas 12 entrevistas, sendo 8 com demandantes e 4 com ofertantes. Todas as entrevistas foram feitas de forma remota na plataforma Google Meet e foram gravados os áudios. Para a análise, foi feita uma análise qualitativa de conteúdo, após a transcrição das entrevistas, análise dos dados da observação e sistematização desses dados em categorias que foram definidas a priori com base na literatura. Os sujeitos demandantes tinham que ser classificados como MEI ou ME, ter buscado conhecimento em marketing e gestão para negócio, pois era muito difícil achar somente para marketing, e ter realizado cursos, consultorias, palestras, oficinas, workshops, ou ter consumido conteúdo informativo em redes sociais e canais de comunicação sobre marketing e gestão. Os ofertantes tinham que ser profissionais atuantes nesse mercado, ofertando esse conhecimento de marketing e gestão, ou instituições provedoras desse tipo de conhecimento. Como resultados, trouxemos inicialmente a divisão na caracterização desse sistema, onde as entradas que levam o empreendedor a buscar esse conhecimento de marketing são interesse, benefícios pretendidos, os agentes do sistema, os condicionamentos sociais e o ambiente externo. Na oferta, colocamos o funcionamento desse sistema, onde foi observado que a compra e o uso, né, a utilização gratuita e disponível dessas ofertas de marketing, também a venda, as campanhas que são colocadas, as práticas mercadológicas de funcionamento da oferta e negociação, e os acordos para fidelizar e controlar o cliente ao longo dessas ações foram observadas nesse funcionamento. Também, como resultados desse sistema de marketing da educação para o empreendedorismo, as saídas mapeadas foram, além das ações e fluxos que já foram especificadas no funcionamento, também observamos valor e satisfação para os agentes, aspectos da qualidade de vida e externalidades positivas e negativas, conforme tínhamos observado na literatura. O artigo traz a proposição desse sistema, onde a gente fez o recorte, né, para essa pesquisa, nos demandantes que são empreendedores MEI e ME, também os ofertantes que foram mencionados, que foram observados ao longo dessa pesquisa. Em seguida, delimitamos quais as ações e fluxos observados no funcionamento desse sistema e as saídas, trazendo de uma forma mais
de uma forma mais positivas e negativas observadas ao longo da pesquisa. Sabemos que esse sistema ele é influenciado por outros sistemas e a todo momento ele é condicionado pelo ambiente institucional. Mas para o recorde dessa pesquisa, a proposição desse sistema de marketing para o empreendedorismo, de educação para o empreendedorismo, trouxe esse desenho. Como considerações finais, dividimos em contribuições teóricas, gerenciais e sociais, onde as contribuições teóricas para o marketing e educação para o empreendedorismo puderam ser observadas, mapeando um sistema de marketing ainda não explorado e trazendo essa visão do empreendedor que já atua no mercado e tem o seu negócio. Gerencialmente, observamos pontos positivos e negativos, tanto para quem está demandando conhecimento, como para quem está ofertando esse conhecimento. E socialmente, trouxemos quais as externalidades positivas e negativas, destacando o consumismo exacerbado das ofertas, desde as palestras e cursos até os scripts e e-books com ações e mensagens prontas para aplicar, como se fossem receitas de bolo, os famosos cursos livres, e também as dependências que são causadas por meio desse tipo de prática. Além disso, trouxemos a externalidade positiva, que o empreendedor tem um acesso mais facilmente a esse tipo de conhecimento. Apresento as referências principais desse artigo. Agradeço a atenção de todos. Muito obrigada. Rebeca, parabéns pelo artigo. A Rita não está aqui na sessão, não, né? Não, acho que Bom, não. mando um abraço para ela. Bom, primeiro eu gostei muito do seu artigo. Eu acho que assim ele começa a discutir uma questão que ela é cara para muitas pessoas, né? Que dependem daquele empreendimento e assim, e aí quando eu li em algum trecho do seu artigo, né, me parece que foi até não sei se um dos consultores que responde, fala, olha, o empreendedor ele vê lá o sujeito que está querendo vender um curso, que dá uma dica, o outro dá outra dica, o outro dá outra dica, e aí ele fica meio sem saber o que ele tem que fazer, o que cabe, o que não cabe para o empreendimento dele, né? Então, eu acho que você tem achados muito importantes aí no seu trabalho, né? Dado que todo artigo, né, a gente tem uma limitação, eu entendo a relação com o macromarketing, claro, né? Eu acho que eu faria isso, tá? Eu pegaria um extrato, eu tiraria a questão da discussão do macromarketing, discutiria só a educação empreendedora para o marketing, que eu acho que só aí você já tem, talvez fizesse outro artigo relacionado a macromarketing, que eu acho que só aí você já tem muita coisa para você trabalhar quando você for submeter para um paper. Mas, assim, foi o pensamento que eu tive quando eu li, tá, Rebeca? É óbvio, é da sua tese, você tem, imagino, muita coisa aí para trabalhar, mas eu acho que só a educação empreendedora, ela já te dá um paper, assim, muito bacana, né? Achei bastante interessante as contribuições que você faz no final, que você coloca as contribuições sociais, as contribuições gerenciais, né? E eu faria só uma observação aqui, mas é de uma coisa interessante que eu achei, tá? Quando você fala das externalidades, no seu vídeo, até no final aqui, você aborda a questão das externalidades, né? E você fala que existe um sistema, e o empreendedor ele não está sozinho nesse sistema, né? Ele está numa rede, ele tem que fazer parte da rede, né? Eu acho que isso por si só também é uma questão enorme para você explorar. Talvez você tenha até esse material na sua tese, não sei, para explorar em outro paper, alguma coisa, porque isso por si só já é uma questão muito importante, que o empreendedor, às vezes, ele abre o negócio achando que só por abrir ele consegue, ele não está sozinho, ele tem todo um sistema envolto. Então, eu acho que realmente você tem uma contribuição importante com o seu trabalho, você está de parabéns, tá? Queria ver os demais comentários, se alguém gostaria de falar alguma coisa. Se você gostaria. Professora, parabéns, Rebeca aí, a colega. Eu achei muito interessante quando você traz aí a análise de conteúdo que você codifica e categoriza, né? A parte de quem oferta
e a parte de quem demanda. Eu achei muito importante e trazer isso no artigo e me veio agora, eu não anotei, mas me veio a palavrinha, né? Infobesidade. Verdade. Infobesidade, eu achei muito interessante esse tema, porque assim, eu me aventuro a minha dissertação será quali, mas eu também me aventuro na pesquisa quant e estou pagando métodos quantitativos. Mas é muito complexa a análise de conteúdo, só sabe quem faz. E assim, quando você traz essa infobesidade, a professora traz também aí uma indicação para você usar, né? Só uma teoria, não que vai excluir o macro marketing, mas eu também penso na teoria da vulnerabilidade, né? Porque esse agente demandante, a partir dessa infobesidade, ele fica ali numa situação vulnerável e agora? O que é que eu faço? Quem é que eu escuto, né? Porque o que tem aí coach vendendo o curso sem não ter uma formação nenhuma, sem ter formação científica nenhuma, às vezes não tem nenhuma graduação em nada, e estão aí vendendo cursos, né, de como trabalhar o marketing na sua empresa. Então a gente vê muito isso assim no Instagram, e eu achei muito interessante essa palavrinha. Eu gostaria de saber de você se tem assim muitas pesquisas falando sobre isso, ou isso foi criação de vocês, né, enquanto produtoras aí da tese, do artigo, você da tese e a sua colega junto com você do artigo. Eu acho que a Rebeca travou, foi só para mim ou foi para os demais também? Não estou ouvindo a Rebeca também, não. Foi, travou. Não, travou. Gente, as tecnologias nos dão alguns. Voltou. Vocês estão me ouvindo? Na hora que eu Agora ia sim. caiu, né? Desculpa, como eu falei no início, minha internet está super instável. Eu já mudei de computador, enfim, mesmo processo. Mas agora todos estão me ouvindo. Sim, Sim, Eu escutei o final da pergunta de Elizabeth, né? Que ela perguntou sobre a infobesidade, não foi isso? foi isso. Isso. É muito interessante ver vocês falando, né? Porque parecia o início da tese, assim, eu e a professora Rita, né, minha orientadora, acho que a professora Caissa conhece ela, a gente pensou vários temas, porque eu sou muito dessa área de mercado, né? Trabalhei com empreendedores no Sebrae, então já tinha um histórico. E aí, na época da pandemia também, a gente tinha negócio, né, na família e foi bem complicado. E foi quando a gente começou a ver esses cursos. Então, passou mil coisas na cabeça, assim, mil teorias, mil possibilidades. E foi até uma indicação da própria banca de qualificação, né, do doutorado, utilizar o sistema de marketing como base teórica. Porque eu não tinha colocado o macromarketing, né? A gente ia estudar numa perspectiva menor. Mas aí a gente viu que tinha tantos atores nesse sistema, né? Que depois a gente caracterizou como sistema, que a gente precisava fazer isso, apesar de ser um recorte, eu deixo bem claro assim, ser um recorte, porque ele é muito grande, né? Tem muitos agentes nesse sistema. voltou a ficar estável, né? Está instável de novo. Voltou. Vamos ver se ela volta aqui. A gente já está indo para o terceiro artigo e a gente tem um tempinho, então não tem problema. Rebeca? Eu acho que ela não conseguiu, não. Acho que ela vai cair, vai ter que voltar. Se vocês não se importarem, a gente pode partir para o quarto artigo e aí no final a gente faz as considerações com a Rebeca. Eu fico triste pelo Christian, que eu sei que ele vai ter que sair, talvez ele não possa ficar, né? Os alunos já estão chegando, mas eu ia recomendar a Rebeca, talvez, utilizar um Atlas TI para poder ver a correlação das codificações axiais que ela fez. Então, ver se tem, né, se é possível propor aquele modelo teórico a partir do coeficiente C. Parece até que eu sou só quant, não, eu também trabalho com quali, eu já fiz muita pesquisa quali, então, mas é porque o coeficiente C, geralmente uma banca de doutorado pede para dar uma olhada,
das correlações, ou o Iramutec. O Iramutec é a base de R, que é uma outra ferramenta também bastante friendly, em que ela pode cadastrar cada um dos respondentes com os dados demográficos, e o Iramutec não só demonstra a correlação entre as falas, como também faz algumas análises em relação a esses dados demográficos. Então, talvez ajude ela a deixar o modelo dela ainda mais robusto do que já está e que já está mesmo. Ô, professor, Tá, eu também ia dar uma dica a ela de uma plataforma. Eu assisti até uma workshop, até do professor da Universidade Federal de Goiânia. A plataforma Requalify. Eu não sei se o senhor já ouviu falar. Eu achei bem interessante. Deve ter E, sido o Limoges, eu não vi, eu não conheço a e plataforma. principalmente os valores, assim, bem acessíveis. E é uma plataforma também para pesquisa quali bem interessante. E depois, quando ela voltar, eu vou indicar também. Achei interessante. aí a Ana Elizabeth pode fazer a indicação. Eu anotei aqui, tá, Christian? De qualquer forma vai ficar gravado, mas no final eu já comento com ela, eu anotei sua sugestão. Caso você Muito não possa obrigado. ficar, tá, eu passo para ela a sua sugestão, Muito tá? obrigado. Tá bom. Obrigada. Eu acho que a gente pode partir para o quarto artigo, né? Que é From Likes to Pushars, da Júlia, Carlos Eduardo Lourenço e Vanessa Martins dos Santos. Vocês preferem apresentar pelo o PowerPoint ou pelo vídeo? Pode ser o vídeo, Cris, por favor. Pode ser o vídeo? Então, você me faz essa gentileza? Ok, então acho que a gente pode começar. Fique à vontade de começar. Eu acho que não deu não, Elizabeth. Olá! Gostaria de apresentar o nosso artigo From Likes to Purchases: The Role of Digital Influencers in Consumer Decision Making, ou de likes até a compra, o papel dos influenciadores digitais no processo de decisão de compra. Esse é um artigo que eu, Carlos Eduardo, fiz em conjunto com a Júlia Melani e a Vanessa dos Santos. Nesse artigo, a gente explora um fenômeno que foi, além do surgimento das mídias sociais, ocorreu uma grande expansão de usuários dessas mídias sociais que tinham a capacidade de influenciar pessoas, de ser hubs de comunicação que eram capazes de mostrar produtos e serviços para as pessoas e que geravam um maior número de conexões do que usuários, vamos chamar de usuários comuns, né? Então, os usuários comuns acabavam seguindo esses influenciadores digitais, e esses influenciadores perceberam que tinham um grande poder, né, em relação ao comportamento de compra dos usuários de mídias sociais, levando a um processo de convencimento de produtos e serviços que eles mostravam, como a gente pode ver aí nessa figura da esquerda, né? Então, o consumidor padrão acaba vendo um produto numa mídia social e ele pode comprar ou não ali daquele produto. Mas o nosso artigo estava olhando principalmente como que era o processo de, além dessa compra diretamente no site, como é que eu acabo afetando como um todo o processo de compra de produtos num momento diferente daquele que eu estou conhecendo o produto. Então, como essas duas fotos acabam mostrando, num primeiro momento eu vejo o produto através de um influenciador, compro ou não compro naquele momento, mas também, mesmo não comprando naquele momento, eu acabo alterando, né, o comportamento futuro num outro momento, quando um consumidor acaba encontrando aquele produto numa loja, né, num outro ponto de venda, que aí sim ele continua com o processo de compra daquele item que ele observou sendo usado, sendo sugerido por um influenciador digital. E a gente acabou fazendo um recorte onde a gente trazia um processo de atração, engajamento, confiança e credibilidade
sendo levado, né, desse influenciador digital, levando o consumidor a um processo de intenção de compra, né, daquele produto que foi mostrado pelo influenciador. Então, essa foi o grande contexto da nossa pergunta, né? E como pergunta de pesquisa, a gente pôde mostrar como os influenciadores digitais impactam as intenções de compra dos consumidores, né? E a relevância se trata de que os consumidores eles têm uma confiabilidade grande, né, nos influenciadores, eles percebem então como consultores, né, de informação relevante nos assuntos que eles têm interesse, só que parecem, né, esses consumidores que essa relação de confiança, um consultor confiável, tem um alcance muito grande, né? E isso acaba tendo impacto em milhares e milhares de pessoas num único momento. E é por isso que as marcas passaram a colocar bastante dinheiro no papel dos influenciadores, né? E muitas vezes sem realmente entender quais são os mecanismos que estão impulsionando as compras. E existe uma lacuna muito grande nesses fatores intrínsecos, como atratividade e congruência, que afetam o consumidor nesse processo de compra. Então, a gente, obviamente, nesse estudo, propõe examinar atratividade e congruência como antecedentes de credibilidade e engajamento e confiança, sendo levados à intenção de compra do consumidor. Nesse processo, a gente verificou no referencial teórico, obviamente, as questões de atratividade, né? O nível de atração do influenciador, não na questão só da aparência, mas de estilo, personalidade, que a gente trouxe aí no papel do Widman e von Mettenheim, de 2020, a congruência, o alinhamento entre os valores do influenciador e da marca, não necessariamente do consumidor, que traz aí com Torres e Colegas 2019, o engajamento, né, que é a interação que esse influenciador consegue, mas indo além das curtidas, dos likes, mas de comentários, compartilhamento e da interação com o seu público, aí usando o referencial do Martínez Lopes e Colegas também de 2020, a confiança, né, a crença dos consumidores de que aquele influenciador é um especialista, é honesto, é genuíno nesse aspecto, né? E credibilidade, sim, que o influenciador tem uma expertise e competência naquele assunto, e intenção de compra, né, como a probabilidade de compra daquele produto no futuro. Essa nossa pesquisa, ela tem este framework teórico, esse arcabouço teórico que está nessa figura, e a gente acabou coletando dados numa abordagem, numa pesquisa quantitativa, com um recorte transversal. Foram utilizados 207 participantes, usuários regulares de mídias sociais e que regularmente seguiam influenciadores. Os dados foram analisados por PLS-SEM, né, por equações estruturais, e que, segundo o Hare, né, e colegas de 2019, é adequado para examinar modelos complexos como aquele que a gente acabou apresentando, né, e as escalas utilizadas naquelas referências que a gente compartilhou apresentaram níveis satisfatórios de confiabilidade. O que nós conseguimos observar? Que a atratividade é significante, então nós tivemos 3 hipóteses suportadas, né? Influenciadores mais atraentes impactam positivamente o engajamento, confiança e credibilidade. Congruência também é estatisticamente significante, então a congruência do influencer aumenta significativamente a confiança e a credibilidade. Engajamento é muito importante e impulsiona compras, e seguidores engajados têm maior probabilidade de compra nesse contexto. E também um resultado que foi uma surpresa: confiança não leva à compra. A gente não achou uma relação significativa entre confiança e intenção de compra. Credibilidade, sim, foi significante, e no final de tudo, atratividade, congruência com credibilidade e engajamento são bastante relevantes aí pelo processo. Esse é o modelo estrutural resultante, né, do nosso trabalho.
E no final das contas, né, o foco na atratividade, congruência, engajamento, credibilidade deve ser altos. Eles são fundamentais para um influenciador quando estiver fazendo propaganda de uma marca, né? E que marketing de influenciadores funciona bastante, desde que esses principais fatores, né, sejam levados em consideração. Então, atratividade, congruência e engajamento. Ficou aí um resultado inesperado da confiança que por si só não é suficiente para levar a um processo de intenção de compra, né? A limitação foi um baixo número de respondentes, consumidores brasileiros, levantamento transversal e autoseleção, e a gente aconselha que estudos futuros tenham um maior número de respondentes, múltiplas plataformas, perfil diferenciado dos influenciadores, estudos longitudinais e validação do papel da confiança nesse processo. Essas são as nossas referências bibliográficas. Muito obrigado. Carlos Eduardo, parabéns, né, pelo artigo. A hora que quando eu li o artigo não me chamou a atenção, mas a hora que eu vi aqui na apresentação, quando você coloca as limitações, né, e é uma questão interessante para a gente discutir, porque é uma limitação de todo o trabalho, né? A gente realmente tem esse papel de apresentar, né, mas nós realmente temos uma dificuldade enorme para conseguir coletar dados, né? Então, é uma limitação, mas que às vezes nem se mostra tão relevante porque ela pertence a todos nós, né? Mas vocês estão de parabéns, o artigo é muito bom, muito interessante. A questão da confiança, que não leva à intenção de compra, chamou muito a atenção. Você imagina por que isso pode ter acontecido? Você tem... Então, foi. Essa aí a gente está até agora, né? Vai ter muito reviewer que vai pedir explicação disso, né? Eu acho que o que acontece, principalmente na categoria que a gente usou, né? E aí, talvez fazendo aqui um pouco de conjectura, né? Não estou aqui dando uma resposta final porque a gente não mediu, mas é importante, talvez, nessa relação dos influencers, mais assim, a informação, a relevância da informação, né, esse engajamento, a credibilidade de estar trazendo algo que eu quero ouvir, mas assim, confiar ou não, tá além daquela obviedade, né? Talvez o jeito que a gente fez as perguntas em português, né? Essa confiança era uma confiança muito séria, vamos dizer assim. Eu só quero comprar um produto de beleza, né? Não é Pode algo. ser uma conotação um pouco diferente, né? Já que você utilizou uma escala já testada, né? Todas eram já testadas, e assim, eu Então, acho que ela levava a um trust muito assim forte, né? Olhando os itens, fazendo um retrospective thinking aqui, né? Olhando para trás e então, tentando talvez essa seja uma explicar. sugestão importante, você testar, adaptando alguma coisa para o contexto brasileiro, né? Pode ser. Porque assim, você imagina que a hora que você vai comprar talvez um sapato, um produto de baixo envolvimento, né, ou em baixo engajamento, ele talvez não precisa de confiança, né, para aquela pessoa que está te dando uma sugestão. Você precisa que aquilo funcione. Então, acho que nesse caso a credibilidade foi mais forte por causa disso, né? Eu acho que esse é um ponto importante, porque congruência e credibilidade foi muito, muito forte, né? Pelo modelo aí Só que a gente mostrou. antes de eu abrir aqui, quando eu li, me pairou uma questão aqui que se refere ao que você comentou agora, ao tipo de produto, de baixo envolvimento, alto envolvimento. Vocês tinham no questionário alguma pergunta relacionada? Pediam para a pessoa pensar em algum... Olha, pense sobre, sei lá, uma compra de É, roupa, uma compra de um automóvel, não, não, foi na área de beleza mesmo, né? Então na já área de tinha por beleza, si só um envolvimento talvez um pouco mais alto do que o tradicional, né? Que é tradicional, né? esperado. Então pode ser isso também, né? Que se relacione a É, essa no banco de dados tinha tinha uma outra variável que agora, para ser bem honesto, eu não lembro o que que era, para a gente, ela serviu de marker variable, né, de variável de marcação, para ver se a gente tinha muita endogenia aí no modelo, porque é um modelo complexo, né? Mas não deu relativamente baixo, a gente não viu nenhum problema de endogenia.
Talvez pode ter sido como um method bias, né? Porque a gente usou uma população jovem, tipicamente jovem, né? Então, é Só para engraçado, pensar, talvez. porque vocês vão ser questionados. Com certeza, e confiança, e assim, a minha explicação até agora é que confiança é muito forte, né? Confiança do jeito que a gente vê. Então, Credibilidade é importante, no sentido de que ela remete mais à confiança naquele influencer, trazer coisas que eu quero ver, que eu quero saber, que eu acho que são relevantes, né? sim, Então, ok. acho que tem essa questão aí. Bom, vamos abrir. Quem gostaria de fazer alguma pergunta, Christian? Eu precisava voltar para poder ver esse artigo, aliás, todos, essa sessão está excelente, e esse artigo trazia essa questão, ou seja, por que Brand Trust, ainda que, né, a resposta do professor Carlos nos entrega, faz todo sentido. Eu tenho uma pergunta, na verdade. Essa escala, eu peço perdão porque não tive tempo de ler com todo o carinho que merece esse Imagina, trabalho. cara. Qual é, de onde vocês trouxeram essa escala de trust? A de confiança é do Gamarano 2020. Eu estou até olhando aqui na minha apresentação para eu lembrar, porque eu estou com tanto projeto andando que eu não lembro de verdade. Eu posso Gamarano até. 20. Gamarano É, 20 é, e você tem que também Widman e von Mattenheim 20. esse aí é o mais difícil. E quantos itens? Você sabe que de cabeça eu não lembro mesmo, eu tenho que Mas sabe por pegar quê? Eu aqui. queria. Tem uma escala de confiança que é da Delgado Ballester, que tem 8 Hum, itens. E que ela tem hum, funcionado muito bem para mim. que Então, legal. é só. Em português já? Eu publiquei na RAUSP, mas publiquei ela Hum, em inglês, mas eu é. usei em português. Posso até te mandar depois, eu pego aqui o seu contato e te mando. É uma escala que Poxa, por funciona, favor. é uma escala que funciona muito bem e a congruência impactando na credibilidade faz todo sentido, né? O que nos faz questionar muitas vezes como é que tem marca ainda que chama, por exemplo, um vegano confesso, por exemplo, se não me engano, era o Roberto Carlos para poder fazer um endosso de JBS. JBS. É, Então, ou seja, faz todo sentido, seu modelo está muito bacana, o tratamento metodológico muito robusto. Parabéns, parabéns mesmo, Carlos. obrigado, muito Eu precisava obrigado, te dizer Christian. isso. E depois eu até queria saber dessa escala, porque é curioso, eventualmente pode ser que essa escala realmente puxa para um. Você sabe que a confiança, o trust, ele tem uma questão semântica de língua para língua muito curioso. Por muito tempo, trust na língua inglesa era bastante distante do que é trust, por exemplo, para a língua portuguesa ou espanhola. Então, tem a questão semântica mesmo que pode, eventualmente, por ser uma escala, talvez ter esse condão, talvez puxar para um lado, para um sentimento que, como nós projetamos confiança, seja diferente. E essa da Delgado Ballester, por ser da Espanha, funcionou muito bem no Brasil. Que legal. E a gente desconfiou em algum momento que existiria aí uma correlação muito alta entre trust e credibility, né? Justamente porque a gente converge É, mas deu alto, mas não deu aqueles valores acima de 70%, 9,7, que inviabiliza a é. gente usar, né? Então foi Porque alto, mas não foi. dentro de perceived source credibility tem trustworth, ou seja, tem essa questão da confiabilidade É. dentro da escala geralmente de perceived source credibility. Então, faz sentido. E aquela escala que você mencionou é Delgado e quem? Desculpa. É uma só, na verdade, até porque essa é Ah, uma sei, curiosidade. aqueles sobrenomes gigantes da Não, e por que Espanha. é gigante? Veja que curioso. Meu nome é Christian Gomes e Souza Munayer. Gomes e Souza é da minha mãe, Munayer é do meu pai. Por 50 anos eu fui Christian Munayer, por conta primeiro e último. Desde que me mudei para o México, muito prazer, Christian Gomes e Souza. Então, por que a turma coloca o hífen? Porque nós, fora dos países hispanohablantes, vão sempre chamar o último nome. E eles fazem questão, por óbvio, e eles colocam o hífen, porque o primeiro é o paterno e o último é o materno. Nessa história de patriarcado que ainda está aí. Então, por isso que eles colocam o hífen. É uma pessoa só, é Delgado hífen Ballester. Mas eu te mando. Não, obrigado. É uma escala de 8 itens, muito redondinha e que funciona bem. Nós temos mais algum comentário para o Carlos?
Se a gente não tiver, Christian, você quer ficar à vontade, você mesmo iniciar o comentário para a Rebeca, que ela não estava aqui, sobre o Atlas TI ou o Iramutec? Com Acho muito que a Rebeca já prazer. está aqui. Rebeca, parabéns pelo seu trabalho. Eu estava olhando o seu trabalho e vendo que você propõe um modelo teórico muito interessante. E eu não sei se a banca de qualificação do seu doutorado falou alguma coisa a respeito, mas até por um pouco de experiência no lombo, se você usar algum software que te ajude a... Porque você fez a codificação axial. Menina, sapeca essa codificação axial num Atlas TI, vê a correlação, ou então coloca no Iramutec, que é no R. O chat GPT serve para isso. Você instala o R, pede para o chat GPT te ensinar, se você não souber, eu não sabia, te ensinar a instalar o pacote do Iramutec. Então, para isso, a inteligência artificial certamente serve, para nos mostrar alguns caminhos de pedra, né? Que a gente não é programador, a gente não foi treinado para isso, pelo menos eu não. Então, usa um software não para poder dar uma validade quantitativa. Não, trabalho qualitativo é pujante, é intenso, é profundo, é bonito, é rico. A ciência demanda de pesquisas qualitativas e que bom que você vai trabalhar nele. A minha única sugestão é você tentar ver se algum software te ajuda nessas correlações para poder te dar uma carta na manga, na banca, e ser mais feliz nesse ritual, que é um ritual sempre muito gostoso, mas que às vezes nos custa, sei lá, um nódulo a mais no pescoço e tudo mais. Então, ter uma cartinha na manga como essa pode te ajudar, é a minha recomendação. Excelente, professor, obrigada. Eu já finalizei, né? A tese já foi apresentada, já apresentei alguns artigos dessa tese, porque obrigada, acho que foi no começo do ano, eu nem sei, foi tanto, não, foi ano passado eu apresentei, e eu até apresentei esse ano no Divisão lá da Ampad, eu botei para empreendedorismo, que foi a primeira sugestão da professora Caíssa, que tinha falado, de botar só educação empreendedora. Então, eu fiz o artigo só de educação empreendedora, fiz outro artigo agora, não me recordo, e também teve, a metodologia é grande, porque eu fiz a observação participante por um ano, né, e depois eu fiz as entrevistas com os empreendedores, foram 20 e poucos empreendedores, mais os consultores, só que não cabia nesse artigo jamais, né? Esse artigo ele tenta trazer a tese como um todo, mas não consegue. Mas aí eu coloquei só um recorte mesmo. Mas realmente, na época, eu tentei usar o Atlas TI, só que não dava tempo para eu terminar. Eu tinha acabado de passar no concurso, precisava finalizar, e tinha muito dado. Eu vinha coletando há muito tempo, né? E assim, eu tenho muito, na minha tese mesmo, tem muitas imagens, eu fiz muitos prints, eu participava de comunidades, fazia cursos, então eu tenho muita coisa da observação participante também, que ela trouxe muito dado, sabe? Na verdade, as categorias, elas foram a posteriori, justamente a priori, porque tinha literatura, mas tinha a observação participante, que demonstrou muita coisa. Então, foi assim, uma tese que eu particularmente gosto muito do tema, né, de empreendedor, de conhecimento de marketing. O início era conhecimento de marketing, mas como era um tema que não estava sendo explorado tanto, a gente começou a entrar em outras áreas que era para poder ter autores mais atuais falando, sabe? E foi muito interessante o processo, né, da tese, de participar, de fazer parte desse mundo. Eu aprendi muito também, e tem tudo a ver com todos os trabalhos de hoje, porque o endossante, a celebridade, o influência, a confiança, né? E tudo isso está lá na fala das pessoas. Claro que não abordado da mesma maneira, mas que está tudo interligado. Mas esses dados, eu tenho esses dados, guardei, né? E é uma ótima opção usar o Atlas TI para ter isso. Eu tentei fazer um curso na época, porque não deu tempo mesmo para usar, né? Para utilizar. O R eu utilizei, sou um pouco traumatizada, viu, professor, com R, porque eu sou bem quali, eu fiz métodos quantitativos, né, com o professor Franzé Costa, que inclusive é um dos autores, porque ele era de marketing, né, e depois ele virou estatístico, e aí a gente usava o R. Eu não sei nada do R, fiz a disciplina, mas não conseguiria utilizar, mas talvez com inteligência artificial pudesse me ajudar, realmente.
Te parabenizo e Rebeca, agradeço pela resposta tão generosa que você me deu. Parabéns pela aprovação, parabéns pela dupla aprovação. Estou deixando meu e-mail aí, tanto para o professor Carlos quanto para você, professor Rebeca, para que a gente possa trocar algumas figurinhas. Aí no Recife, eu prestei consultoria por muito tempo para o núcleo de academias do Recife, desde a RAI Academia, a turma toda do sindicato, e o que tem de falastrão e de pessoas que falam sobre marketing, inclusive para esse mercado. Eu vou te colocar em contato com o presidente do sindicato, porque eu espero que você possa, de alguma maneira, contribuir para esse mercado que tão bem faz para a sociedade, mas que tem o que tem de charlatão trabalhando nesse mercado assim, é uma enormidade. Então, se você me permitir, você me manda um e-mail, eu vou te colocar em contato com o presidente do sindicato. Gente, agora sim, minha turma está chegando. Um abraço, um beijo, muito bom falar um pouco de português de novo e trocar com vocês. Obrigado, foi uma aula que eu recebi. Obrigado, gente. Obrigada, Christian, até mais. Bom, eu Obrigada, queria pessoal. comentar aqui sobre a convergência dos artigos, né? Todos tratam de alguma forma de um tipo de influência. Então, o primeiro artigo do Christian das Betes, doação de sangue, uma das questões que mais destacam se refere à influência, né, de amigos, parentes. O artigo da Rebeca do empreendedorismo, então tem a influência dos coaches, a influência dos órgãos não governamentais que se prestam a auxiliar, né? Então, e podem ter, às vezes, perspectivas até diferentes dos coaches, porque são mais treinados, mais diretos para aquela função específica, né? E o próprio artigo o último que foi apresentado, do Carlos, né, sobre os influenciadores. Então, é interessante como a gente começa a leitura dos artigos sem imaginar que eles teriam uma convergência tão grande para a questão da influência. Isso é muito interessante. Ana, você quer comentar alguma coisa? Eu quero só agradecer, professora, a oportunidade de estar aqui, né, assessorando aí a senhora nessa sessão. Aprendi muito com esses 4 artigos e só agradeço. Aprendi muito, anotei algumas sugestões aqui. Enfim, muito obrigada aí a vocês e sucesso para todo mundo. Te agradeço muito pelo suporte. Gente, eu peço mil desculpas pelo início da sessão. Eu não estava conseguindo ouvir direito e eu não imaginei que fosse a minha. Quer dizer, eu até agora não sei, porque depois disso não travou mais, né? Mas eu voltei e eu saí, voltei quando travou de tudo e aí, ainda bem, né? Consegui estar aqui com vocês. Mas agradeço pelo suporte aí, que você deu. Parabenizo a todos os autores. Realmente todos os artigos estão bem interessantes, então acho que teremos alguns papers interessantes aqui para frente, né? Espero encontrá-los, né, presencialmente em alguma outra ocasião. Professora, eu queria pedir desculpa, né, porque eu caí naquela hora, acabei não respondendo todo mundo, mas estou aberta. Eu ia falar no seu artigo que aqui na UFPB, né, que eu sou aluna da UFPB e trabalho na UPE, mas tem muitos trabalhos sobre doação de sangue nessa perspectiva. Muitos não, né? Tem alguns, inclusive um aplicativo que alguém comentou da plataforma, e eu acho interessante, talvez, como o seu é mais atual, talvez fazer um comparativo, se for. Ficou mudo, Rebeca. Está no mute. Voltou? Voltou. Você falou, Hoje a parou de tecnologia foi tudo contrário. Hoje deu tudo errado a tecnologia. Mas é isso, era só para dizer que na UFPB, como a gente tem o programa de marketing, a linha da marketing sociedade, aí tem alguns trabalhos nessa área. Aí fica a dica também para trocar com os professores. Rita também é da área, né? Como a senhora conhece, ela é uma das professoras. Não foi o trabalho dela, mas foi o de Franzé, né? O Franzé Costa, que tinha sobre doação de sangue. E aí também só pode fazer uma ajudar. parte, Rebeca. São excelentes trabalhos da linha de marketing sociedade, tá? Eu já participei de várias bancas do Nelson, já participei de banca, né? Não várias da Rita, então, assim, só uma parte aqui para vocês, tá? Então, realmente, são trabalhos que vale a pena a gente consultar, sim. Que bom. Tá? Mais algum comentário, pessoal?
Não? Então, só agradecer e desejar aí um excelente finalzinho de semana para vocês, tá? Até Tchau, mais, um pessoal. grande Até Tchau, abraço. mais. tchau. Obrigada, tchau, tchau. Obrigada, tchau. Tchau.